Pronto, então vocês podem ficar à vontade, meninos, Luiz Eduardo, Naubert, que vão apresentar o texto da professora, o capítulo 2, não é? O texto da Isso. professora de Carmo Ferretti. Ok, Fiquem à vontade, então, meninos. boa tarde a Vou desligar aqui meu todos. microfone. Boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, né, acho que só o Naubert e a professora Fabiana que me conhece pessoalmente, eu sou o Luiz, sou estudante do curso de Geografia da UFMA, e eu, juntamente com o Naubert e a professora, além de fazer parte do Grupo de Cultural Maranhão, a gente também faz parte do NEPA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, que a professora faz, que é integrante enquanto docente. E a gente ficou aqui responsável por dar continuidade a essas apresentações, esses debates, essas conversas aqui em questão da religião afro-brasileira. E a gente ficou com um texto da professora Mundi Carmo Ferretti, ela é uma referência a nível nacional e até internacional sobre cultura e religião, as religiões afro-brasileiras. E a gente ficou responsável por apresentar esse segundo capítulo desse livro dela, que se chama Encantaria de Barbassoeira, Codó, capital da magia negra. Então, esse texto é do ano 2000 e a professora, até hoje, ela continua produzindo em relação à afro-religiosidade brasileira, tanto a nível nacional quanto a nível Maranhão, principalmente trabalhando aqui em São Luís e no interior do Maranhão. Deixa eu passar aqui. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender um pouco do contexto, da formação da professora, né? A Monte Carmo Maria Rocha Ferretti, ela é antropóloga e professora emérita da UEMA, mas também tem colaborado na pós-graduação na UFMA, principalmente no curso de antropologia, ciências sociais, políticas públicas. Então, ela tem uma formação aí bem sólida na questão da antropologia, referência em estudos de religião afro-brasileira, especialmente o tambor de Mina, cultura popular, e comunidades negras no Maranhão. Ela tem formação inicial em filosofia, mas também fez doutora e mestre em antropologia pela USP, além de mestre também em administração pública pela FGV. E ela recebeu vários prêmios de reconhecimento, de produção e contribuição para a cultura do Maranhão, principalmente ligado à afro-religiosidade. Deixa eu passar aqui. Então, a gente, pegando o gancho, a gente tem que entender um pouco da produção da professora. Além disso, a gente tem que localizar Codó no território maranhense. Eu fiz esse mapa bem simples aí para a gente localizar. Está localizado no leste aí do território maranhense. E a gente tem como objetivo apresentar a presença e a importância da religião afro-brasileira no município de Codó, principalmente com ênfase no Terecó, que aí é a grande referência de estudos da afro-religiosidade no município. Então, com base nesse segundo capítulo do livro dela, que se chama Encantaria de Barbassoeira, que é usado como sinônimo também para o Terecó, a gente vai discutir porque ela fez um levantamento bibliográfico muito denso, levantamento documental, midiático, sobre como se produziu esse contexto social, cultural e dos terreiros aí no município, as principais lideranças religiosas, as formas de resistências, as transformações, e aí refletir como Terecó se tornou aí a maior expressão de espiritualidade e também um patrimônio afro-brasileiro, afro-maranhense e afro-codosense, né, da religiosidade. Então, antes de qualquer coisa, ela faz um breve, né, no início do texto sobre a formação étnico-cultural, econômica. Ela, através do levantamento das principais referências que ela já tem, ela fala aí que os primeiros pessoas, primeiras populações a ocuparem o território que hoje é Codó foram grupos indígenas, barbados, guaranés, os urubus, e isso influenciou totalmente na religiosidade que viria a ser atual. E
juntamente com a mão de obra escravizada que veio para cá no período colonial, houve essa fusão entre cultura de ascendência indígena e cultura africana, né? Então, existiu essa diversidade étnica, cultural, entre os povos que vieram da Angola, de Minas, de Canjo, e aí, com esses fluxos migratórios também que vieram posteriormente, teve os sírios que vieram somente para produzir o comércio, e, e também tem a questão fisiográfica, né, as questões ambientais do local, porque o município de Codó daí é cortado aí pela bacia do rio Itapecuru, então isso teve influência no desenvolvimento econômico, formação cultural, identitária e também religiosa dessas comunidades que ali se sentaram. A obra, né, produzida faz esse levantamento e diz que depois do período do ciclo, né, do algodão, os colonos deixaram suas terras e aí a mão de obra escravizada que ficou no local começou a se organizar em comunidades, em vilas, e aí então se formou uma população totalmente racializada, pessoas de majoritariamente negras. Então isso influenciou o contexto histórico, os fluxos migratórios, as questões ambientais da área, as fisiográficas. Isso tudo influenciou no que a gente tem hoje, um produto de uma população muito rica culturalmente, etnicamente. É uma coisa importante a se considerar, fazendo toda essa revisão de como se formou o município de Codó. E aí, para organizar melhor, ela traz várias pesquisas acadêmicas e institucionais que vai desde 1948 até o último ano do século XX. Então, ela vai faz esse levantamento muito denso, faz uma busca muito grande para entender as principais contribuições de determinados pesquisadores, para entender como se formou essa cultura religiosa, né, que tornou o Codó uma representação assim a nível tanto nacional quanto mundial de representação afro-religiosa. Então a gente tem aí a pesquisa de Costa Eduardo, que foi tanto uma tese de doutorado, possivelmente, e também teve uma monografia premiada. A gente não sabe, ela não informou certamente a ordem que veio depois, porque pode ter sido os contextos diferentes, estudos diferentes. Então, ele pesquisou a comunidade de Santo Antônio, né, Santo Antônio dos Pretos. Ele fez a descrição dos rituais, do funcionamento dos terreiros. Essa primeira estudo faz uma análise dessa comunidade Santo Antônio dos Pretos aí, que é a referência, né, de pessoas que vieram a ser os grandes nomes da religiosidade afro-brasileira em Codó. Então faz aí o alto nível de aculturação com os elementos indígenas e católicos. E hoje, em Codó, existe essa coexistência entre as comunidades e religiões que cultuam, fazem parte do culto à afro-religiosidade, também tem os católicos e também tem uma crescente evangélica protestante. Então, existe certas intrigas, conflitos, mas ao mesmo tempo eles coexistem. Em vários outros estudos mais recentes também apontam isso. E também aponta a ausência de uma iniciação formal, mas detalhou esses usos desses objetos como porte central aí na hora do culto. E aí a gente tem um relatório mais recente feito pela UFMO, já em 1974, que faz um levantamento dos terreiros, levantou 26 terreiros em Codó, e aí começam a aparecer os termos que a gente conhece hoje, que a população conhece como Macumba, Santa Bárbara, Mina ou Candomblé, mas também ele, por exemplo, como ele cita que não existe o termo Umbanda naquele período, não se fala muito nisso. Então ele mostra ao mesmo tempo essa diversidade de linhas de atuação religiosa dentro da própria afro-religiosidade em Codó. E aí, em 1980, 81, que é uma possível monografia, possível curso de graduação aí, porque são de difícil acesso todos esses documentos e muitos deles não têm referências, não tem titulação do que é.
E aí ela tem essa dificuldade, mas ela pega e nomeia que eles são muito importantes para entender o contexto daquela época. Então, ele identificou a influência do rito e Dharmeniano em Santo Antônio, e fala do secretismo com a Umbanda já começa a aparecer, diferente do estudo anterior. Então, é muito importante essas comparações entre estudos, porque, por exemplo, no Araújo eu já não encontro o termo Umbanda, mas aí, alguns anos depois, o termo Umbanda já começa a aparecer. Aí a gente, um pouco depois, a gente tem esse artigo, o relatório acadêmico do Marcelo Assad. E aí ele já começa a protagonizar, né, quem são os protagonistas dos cultos afro-religiosos em Codó. E aí cita a Maria Piauí e o Bita Tubarão, dizendo que possivelmente existia certa rivalidade entre eles, o que é descartado em estudos posteriores. E fala também dos números de terreiro, do passado escravista e da forte presença afrodescendente no município, que isso foi essencial para produzir a afro-religiosidade do município. Alguns anos depois, tem um artigo na revista de História e Geografia do Maranhão, que tem uma perspectiva mais crítica, e começa a usar os termos do Terecó. Acho que é a primeira vez nos estudos que ela traz que aparece o termo Terecó, e afirma que muitos líderes religiosos exploraram economicamente a fé popular. E é uma coisa mais crítica, começa a criticar, por exemplo, o Bita do Barão, dizendo que ele usava da fé para usufruir financeiramente, economicamente a população do município, tem esse termo mais crítico. E em 88 tem esse relatório de um pastor, ele era católico, acredito, e ele mesmo assim investigou o Terecó em Codó, e fazendo uma relação com a presença do mesmo fenômeno religioso no sul do Pará, e ele identificou como culto banto, voltado aos encantados e espíritos, que seriam essas pessoas zumbis que fazem incorporação no momento do culto religioso. Ele criticou a mercantilização do culto por figuras como Bita. Ele considerou legítimo o entrosamento com os políticos, pois ajuda a legitimar a religião e afro e a purificar a política, porque já existia aí essa relação do Bita, né, que ele começou a ganhar a mídia local, a mídia nacional, fazendo essa relação, dizendo que ele fazia trabalhos para muitos políticos poderosos. Isso é muito explorado em estudos que a gente vai citar mais para frente. Então, o Bita começa a se expandir mediaticamente em todo o Maranhão, em todo o Brasil. E, ao mesmo tempo que ele critica o Bita, de certa forma, ele legitima esse entrosamento entre o Bita e os políticos que o procuravam. Então, também tem o Crispim, que foi o sucessor da Maria Piauí, que tinha falecido ou que tinha parado de fazer as atividades. Então, ele, ao mesmo tempo que critica, diz que considera legítimo esse entrosamento entre a política e os rituais afrodescendentes, afro-brasileiros, afro-religiosos no município. E aí a gente parte para esse levantamento midiático que ela fez também, que foi um vídeo, uma reportagem, programa da Marília Gabriela, domingo 10 de 94, e acabou por projetar nacionalmente a figura do Bita do Barão, de forma assim consolidada mesmo, e projetando ele como um líder assim místico e poderoso, e foi importante assim para dar visibilidade, mas ao mesmo tempo a criar um imaginário nacional do que seria as religiões de matriz africana. Então, isso acabou por, de certa forma, ajudar a um processo de demonização de certas religiões, principalmente as de matriz africana. Então, eu até peguei um trecho que está lá na reportagem, que fala: aqui em Codó ninguém sabe direito os limites entre o bem e o mal. Nos ritos, bem e mal se misturam e se confundem.
e essa gente simples se dá o direito de intervir na vida dos outros ou na história do próprio país. Porque aí começou aquela história de que muita gente conhece, né? Pensei agora há pouco, que o Sarney teria ido ao Bita para virar presidente e encomendar a suposta morte do presidente da época para ele se tornar. Foi colocado isso na mídia e uma forma de legitimar a posse do Sarney como presidente. Tem uma questão ideológica, política aí por trás de toda essa reportagem. Então, é uma coisa que foi um divisor de águas para o município de Codó, para a religiosidade de Codó, que ao mesmo tempo que colocou aí o Bita como o maior representante dessa prática religiosa, ao mesmo tempo foi maléfico, de certa forma, para as comunidades que faziam esse tipo de culto religioso. Acho que foi isso. E tem também uma entrevista que foi feita com Bita, depois que ele conhece a notoriedade toda, da Risalva Jorge Campos, em 96, 2 anos depois. E também ele abordou essa disputa que existia, ou não, essa rivalidade entre ele e a Maria Piauí, sobre a formação religiosa dele. Ele veio também dessa comunidade que ela veio, e mostrou como um processo de umbanização dos terreiros e a configuração das tradições afro. Questionou a legitimidade de certas lideranças e suas versões históricas. Através da monografia, ela faz todo esse levantamento de que o Bita seria ou não essa maior representante, ou que a Maria Piauí era a rival, existia a nossa rivalidade. Foi uma monografia, acho que ela está disponível, acho que dá para encontrar ela ainda, e eu acho que é mais completa, assim, em questão de estudo sobre a religiosidade, os representantes religiosos do município. E aí, nessa mesma monografia, tem a conclusão, que é muito importante, eu vou ler aqui. E na produção do trabalho, compara o papel social dele em Codó, no caso do Bita, né, com traficantes no Morros Cariocas, pois ambos oferecem ao povo serviços que o poder institucionalizado muitas vezes deixa de oferecer, de lazer, saúde e até mesmo de alimentação. Diz ainda que, apesar dos pais de santos serem às vezes considerados inferiores ou até taxados de marginais, ele tem um poder social e que geralmente acaba por se tornar também poder político e econômico. Poder esse que, no caso do Bita, se pretende hereditário, pois determinou que será sucedido pela filha Janaína, que já é tratada pelo pessoal do terreiro como uma rainha. É uma questão interessante, porque depois da morte do Bita, em 2019, a filha dele já realmente se tornou aí a rainha do terreiro, deu continuidade aos serviços e atividades do pai. Ela até fez uma entrevista recente para um canal aí do YouTube. Então, ela deu continuidade às atividades e, ao mesmo tempo, nessa monografia, ressalta essa questão do papel social dos terreiros no município, né? Fazem várias atividades, ele, ao mesmo tempo que servia aos grandes políticos, né? Ele também oferecia lazer e alimentação, ele fazia atendimento gratuitos um dia da semana, se não me engano, nas quartas-feiras. Então, essa importância do Bita enquanto representante é frisada bastante nesse trabalho. Acho que agora o Naubert vai dar continuidade. Estão me escutando bem? Sim. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Naubert Davi. Eu também sou integrante do NEPA. Agora também faço parte, né, do grupo de pesquisa da professora Fabiana. E já dou início à discussão, né, da minha parte. Como a gente conseguiu perceber no texto trabalhado, o Rivaldo Jorge Campos, ele vai destacar muito essa questão do Bita do Barão sendo uma figura central na vida religiosa e também política em Codó. E ele não apenas dirige como um terreiro, mas também como um local onde os políticos ali se encontravam,
onde os políticos ali buscavam um refúgio para fazer previsões, para fazer ali trabalhos para eles, né, para saber o andamento das eleições futuras. E até o Bita ele fala em seus depoimentos anexados por Rival, que os políticos eles procuravam por razões práticas e também por razões simbólicas. Eles buscavam muitas vezes a questão do alívio da aflição pessoal, pela melhoria da saúde, mas também principalmente pelo eixo político. Ele também destaca, né, em suas palavras, que é algo até importante de se ressaltar, que ele diz assim, que tem políticos importantes que não dá um passo sem consultar seus guias espirituais. E isso mostra também a questão da espiritualidade vinculado também com a questão política, né, com a questão ali anexada. Aí, outro ponto que eu gostaria de destacar, que Rubens Moraes ele até fala, que é essa aproximação entre a política e o terreiro, ela não é uma aproximação casual, né? Que ele diz que os líderes, né, pastoral do negro, os terreiros em Codó, que especialmente o Bita, né, eles articulam um espaço, né, de poder e também pela visibilidade. E ele destaca, Rubens Moraes, que Bita, por exemplo, não só mantém relação política locais, mas também que ele surge como uma figura nacional, que ele mantém relação, né, fora de Codó também, que até o Luiz destacou, né, que tem aquela posição em relação ao Sarney, né. E ele também ele acaba recebendo um título de Comendador da República, que foi concedido pelo próprio presidente Sarney, que é justamente em 1993, e que apoia, que surge como um apoio de um centro de estudos de ciências humanas. Além disso, né, Bita ele se apresenta como alguém que não usa ali a magia negra para os seus próprios interesses, segundo Rubens, mas também entende que os políticos eles recorrem a ele para buscar uma certa proteção, né, se algo vier contra eles, entendeu? Em direção a tudo isso, ele surge como essa figura, né, para fazer esse trabalho. Outro ponto que eu gostaria de destacar, que está aqui nas minhas anotações, é a questão da legitimidade dos terreiros na sociedade. Que é importante também a gente ressaltar que, historicamente, os terreiros, né, eles foram vistos ao longo de toda a sua história com desconfiança, que eles também foram tratados, né, como um folclore, né, como prática de feitiçaria, sempre com aquele olhar pejorativo, que, no entanto, figuras, por exemplo, como Bita do Barão, eles surgiram para elevar a religiosidade afro-maranhense, né, para outro patamar, que acaba sendo reconhecido nacionalmente. Ele próprio diz, né, que não é um santo, mas que é procurado por muitos como se fosse, né? E isso também reforça a ideia de que os terreiros eles funcionam como um espaço de poder, um espaço, né, simbólico, um espaço onde a espiritualidade, eles acabam se encontrando com a política, com a saúde, ou até mesmo com a economia local. E Bita, ele acaba se colocando ali como um mediador, né, entre o mundo visível e o mundo invisível. E ele toma essa posição de influência. Pode passar. Antes do Norbert continuar, é uma coisa que me fez refletir nesse momento, né? Se a gente for fazer um paralelo com essa questão do Bita e política, essa sua religiosidade de Codó e a política nacional, e a gente for pensar nos últimos anos que a gente está inserido nessa relação, às vezes, bem ruim para a sociedade entre religião e, e política, que foi tomada aí pela direita brasileira, é uma coisa a se pensar, porque essa relação entre os políticos e as religiões afro-brasileiras ela é meio velada. As pessoas não podem estar relacionadas diretamente, mediaticamente, com isso. É só suposições, ele não cita nomes em nenhum momento, ele fala que muitos procuram, mas em nenhum momento cita nomes, porque isso meio que prejudicaria o movimento político dessa pessoa.
que é uma coisa a se pensar, porque isso, de certa forma, faz parte desse olhar de julgamento, de demonização das religiões afro-brasileiras, porque nenhum político quer estar diretamente ligado a macumba, ao terepô, ou a umbanda, porque eles acham, porque a gente vive numa sociedade de hegemonia cristã. Então, fora disso, quem vai contra isso acaba sendo prejudicado pela questão dos votos, da política, da democracia. É uma coisa a se pensar. É bom, como o Luiz já ele acabou falando, né? É como no começo do texto, né, a autora acaba relatando que ao decorrer de toda a origem das religiões de matriz africana, sempre foram colocadas como forma pejorativa, como algo sujo, né, como algo errado de se fazer, e que nós vemos que há, né, dois pontos. Relatam algumas pessoas que dizem que não fazem trabalhos com magia negra, outros já relatam que fazem só para proteção. Então, muitas vezes, esses políticos que muitos acabam procurando, sim, mas não querem se associar, acabam se vinculando a isso, mas por terem medo de como a sociedade, como principalmente hoje, né, as questões midiáticas, né, hoje com esse afloramento exacerbado do fanatismo religioso cristão, né, onde tudo que foge do que eu acredito, eu vejo, eu acabo demonizando, né? Então, é um relato de que acabam se escondendo, né? A religião acreditam, porque se procura, né? De uma certa forma acreditam, mas não externam isso, por medo do que isso pode acarretar para a imagem, para a mídia deles. E a gente trouxe algumas citações, uma delas é o texto, um texto que na verdade é um vídeo, desculpa, é um vídeo, que tem como nome Uma Codorna Me Contou História de Codó, que foi produzido justamente por Cândido Souza, e é uma importante fonte, né, de conhecimento sobre as tradições religiosas locais, especialmente o Pericô. Ele reúne também algumas narrativas orais, alguns mitos, algumas encantarias, ou seja, ele traz também a história, né, misturada com a realidade e a espiritualidade. E ele mostra também como a memória popular ela é essencial também para manter viva, né, a questão da tradição afro-maranhense. E o terecó, né, como a gente vê no texto, é uma prática religiosa que se desenvolveu principalmente em comunidades negras, como o povoado de Santo Antônio, que é uma cita muitas vezes. E o vídeo, ele acaba reforçando o papel da cultura oral como uma forma também de resistência, uma forma de transmitir saberes. E isso é muito importante, né, nos dias de hoje. Lá ele faz esse vídeo em 1996 e hoje nós conseguimos ver esses vídeos, né, esses relatos, conseguimos ter imagens de como era a prática, de como ocorria isso tudo. A outra também é a Flávia Regina Mello, que é uma reportagem. Só um minuto aqui que meu fone está descarregando. Pronto. Deixa eu só ajeitar. Bom, é a fala da jornalista, né, Flávia Regina Mello, que ela traz em 1998, que ela traz também uma visão ampla sobre Codó, sobre o Bita do Barão, né? E nessa reportagem publicada pela revista Palá, ele também apresenta um texto onde ele fala sobre Codó como uma terra de magia negra, que é um título, né, que carrega também a questão da curiosidade, então ela coloca isso para despertar uma curiosidade no leitor, né, mas que também isso acaba acarretando um outro viés, que é a questão do estereotipo. Então, toda a religião afro, todas as representações que ali acontecem, por já acarretar, né, essa visão de magia negra como algo errado, né, acaba tornando o lugar, né, como um centro de feitiçaria de magia negra. Pronto.
rotularam. Isso acaba acarretando, né, uma rotulação muito grande e muito pesada. E que, apesar, né, da reportagem ela ter sido considerada com um tom irônico, que a gente eu tive acesso a isso, com um tom irônico por alguns religiosos em São Luís, Bita do Barão, né, ele acabou sendo bem representado assim no texto e que também ajudou a projeção nacional dele. Por acarretar esses relatos que ela demonstra, acaba também alavancando a visão e acaba acarretando também o poderio dele na questão nacional. Mais do que isso também, a reportagem ela acaba destacando que Bita, na visibilidade da religião afro-maranhense, ele traz também uma tona de contradição, que é justamente o que o Luiz falou, né, sobre as controvérsias acerca do Terecó, né? E outro também que a gente pode passar, Luiz? Outro também que a gente gostaria de destacar, que é o João Machado, que ele escreve um livro de Codó, né, História e Fundação do Baú, que é dele, João Machado, e que também é considerado como uma das obras mais amplas e mais completas sobre o município, que a que eu tive acesso tem 298 páginas, e nele reúne ricas informações sobre a história, principalmente, sobre a cultura, sobre a religiosidade local. E um dos pontos mais importantes do livro é justamente que ele traz um mapeamento grande dos terrenos de Codó, né? Um destaque, justamente ele traz esse destaque para Bita. E Machado mostra também que esses terreiros, ele cresceu, se institucionalizou ao longo do tempo, tornando um espaço grande de influência. Pode passar. O outro também é Cândido Souza. Nessa parte, na citação que a gente destacou, ele faz esse reforço, né, que no vídeo, que é justamente sobre a importância que acaba acarretando da mistura da literatura e da etnografia, que reúne também a questão histórica, que ele fala também sobre a questão da imagem coletiva de Codó, como, por exemplo, os mitos dos encantados, que eu achei muito interessante. Acabei acarretando, estudando mais sobre os encantados e como se encarnaram, né, no Terecó. E o que mais chama a minha atenção é nesse papel da memória oral. Ele que isso traz também um fio condutor, né, de manter viva as tradições religiosas, mesmo diante que também a gente consegue relatar as perseguições, né? Há relatos de eu não vou me lembrar agora, que na instauração de ali da primeira igreja evangélica, né, houve uma carreata onde eles saíram, né, ali falando e por muitas vezes demonizando a religião afro-maranhense. Então também é um papel de resistência que Cândido Souza ele traz esse relato através do vídeo, ele deixa isso bem externado, isso, sabe? Como muitas vezes as pessoas olham com um olhar pejorativo, né, demonizador. E como esse relato do vídeo dele traz também com um viés de, não, tenho a minha religião, eu vou firmar a minha religião, é nisso que eu acredito. E a minha religião não é que ela é errada, não, jamais. É o que eu acredito, você tem a sua, eu tenho a minha. Ele demonstra isso muito bem, né, no vídeo dele. Outro que eu volto a recitar é a Flávia Regina Mello, que ela abordou, né, o Tericó como uma forma de resistência cultural e identidade afrodescendente, e ela questionou também o estigma como feitiçaria, né, e ela acaba valorizando também os papéis dos encantados e dos rituais que eles acabam ali realizando. A Flávia Mello ela trata também o Tericó não apenas como uma religião, mas também como uma forma de resistência, de identidade. Ela aponta também a historicidade, ela fala também do Tericó, ela acaba rotulando como uma feitiçaria, que também é um termo bastante pejorativo, né, e acaba marginalizando ainda mais a visão que muitos têm, né,
do Terecó, das religiões de matriz africana. Outro também, que é um livro, que é o livro do livro do João Machado, que também contribui justamente para a compreensão da imagem coletiva. E ele vai falar, né, nesse livro, ele mostra como o Terecó é um conjunto também, ele demonstra os rituais que ali eram praticados, mas também é o imaginário coletivo de Codó, né, ele traz no seu livro. Ele traz também a religião, entrelaçado muito com as lendas que ali existem, né, na região, os personagens do dia a dia, os personagens da cidade. Ele traz também como um viés histórico, cultural, ele traz também como um viés popular, mas ele também traz um viés fictício, algo, sabe, imaginário. Ele também ajuda a gente a entender as práticas do Terecó, né? Ele relata isso muito bem. Ele traz os fundamentos, ele traz a compreensão, ele traz também a força da simbologia, e ele na simbologia, ele relata muito bem os papéis ali que são colocados, os símbolos, né, o que isso simboliza, né, para o Terecó, o que de fato isso ali quer representar. E a partir da análise... Pode passar, Luiz. A partir da análise, né, eu quis muito mais fundamentar a minha visão do que eu achei, né, principalmente do que me interessou bastante sobre o Terecó, né, que a partir da análise que a gente conseguiu ter viés do texto ali principal, mas também com outros textos de base para a minha fala, sobre a questão da formação de Codó, sobre a questão da importância, né, do firmamento, da religiosidade, né, ali africana, religiosidade afro-brasileira, que por muitas vezes ali é apagado, que por muitas vezes é colocado ao ralento, né, e que foram pessoas que por muitas vezes foram tirados do seu país de origem, colocados aqui em uma nova realidade, e que tiveram os seus direitos, tiveram suas crenças, as suas, sabe, o que se vinha acarretado neles, por muitas vezes preso, discriminado, né? E os relatos que o texto traz a resistência, né? Não somente da religião, mas também dos povos que ali, né, desde a fundação de Codó se originaram. Ele fala também sobre a questão que lá na região, né, havia, no início, os indígenas, eu não vou me lembrar dos nomes dos povos, mas que a gente consegue ver que nos relatos colocam eles como seres violentos, como seres primitivos, né, como seres muito reativos, né, e isso também acarreta uma visão colonial nossa, né, até a gente, quanto pesquisador, né, devemos tomar muito cuidado em relação a isso, de como nós relatamos, como nós tratamos, como nós descrevemos isso, né, e no final do século XVIII, entre 1780 e 1790, os primeiros africanos eles chegam nessa região como escravizados após a abolição, né? E muitos se estabeleceram em fazendas que lá no começo do texto a autora relata, né? As fazendas em Santo Antônio, que eram fazendas ali de cultivo de algodão. E quando os fazendeiros percebem que não conseguem mais produzir muito bem, né? E a economia maranhense acaba ali um pouco caindo, eles acabam abandonando e deixando as suas fazendas para os seus escravos, né? Que ali já eram escravos libertados, mas que continuavam se submetendo porque pela falta de políticas públicas, né, naquele tempo, né? Muitos não viam o que mais fazer, né? E ela relata que com essa saída dos fazendeiros, muitos africanos continuaram ali e acabaram ali continuando, né, a prática, o cultivo. E para a gente concluir, né, já a minha fala, só para deixar bem situado, né, um texto muito importante, um texto que me despertou uma curiosidade muito grande sobre as religiões de matriz africana, porque
O que nós temos hoje, eu acabo vinculando ao meu papel como estudante da graduação de Geografia e Licenciatura, quando nós vamos estudar, como nós vamos falar sobre o continente africano até mesmo, quando nós vamos falar sobre a cultura africana, quando vamos falar sobre a representação, sabe, africana brasileira nos nossos livros didáticos, nós vemos uma falta muito grande, sabe, de material. E quando nós vamos estudar, por exemplo, a Europa, né, que muitas pessoas dizem, o berço da civilização humana, e quando nós adentramos isso, nós vemos que há alguns muitos equívocos, quando nós acabamos falando sobre isso, né, que muitas das invenções que hoje são colocadas como invenções europeias, surgiram muito antes no continente africano, né? Então, esse déficit, essa falta de entendimento acarreta para nós, muitas vezes, a falta de opinião e também acaba acarretando um pré-preconceito sobre tudo aquilo que a gente não entende. E a autora, né, ela traz esses vários relatos, esses vários estudos, para justamente trazer esse viés, né, a compreensão, né, de cada um, né, a compreensão, a visão de cada um, como eles relataram. Então, é um viés, é um relato bem histórico, né, uma construção formidável, que acarretou ainda mais a minha curiosidade em buscar e me adentrar ainda mais essas práticas, o estudo, né. É isso, professora. Obrigada, Luiz Eduardo, Naubert, pela excelente apresentação do texto, né? Não só a apresentação, como explicação sobre alguns aspectos relevantes, tanto de Codó quanto do Terecô, que é essa religião afro-brasileira típica do município de Codó. Trouxeram aí esse apanhado, pontos-chave do apanhado feito pela professora Mundi Carmo Ferretti. Então, foi assim de uma importância significativa, né, a forma como vocês trouxeram, né, conseguiram sintetizar, conseguiram colocar aí alguns pontos-chave para a gente fomentar um pouco da nossa discussão, né, sobre religiosidades de matriz africana de Codó, sobretudo, né, especialmente o terecô, ou tambor da mata codóense, como também é conhecido. E aí eu abro agora a palavra, né, quem quiser fazer alguma colocação, algum questionamento, pode ficar à vontade. Vou parar aqui a gravação. Obrigada, meninos.